Hoje falaremos sobre Dark Souls aqui no canal. Cara, é um jogo de RPG e ação pela From Software. From Software. Desculpa aí o inglês meu. Cara, esse jogo é um dos melhores jogos de RPG de ação já inventados. Ele tem várias fases, é um jogo gigantesco, tem várias séries, ele é dividido em três jogos, porque é uma trilogia. Assim, a primeira história voltada para a dificuldade maior, porque o primeiro jogo tem a maior dificuldade, tem personagens icônicos, como esse que vocês estão vendo. Tem o Solari de Astoria, personagens que marcaram os jogos. E também é um jogo que ele é caracterizado pela sua dificuldade. Se chama Souls-like esse tipo de dificuldade. É um dos jogos que mostra que pode ser divertido, mas também estressante para uma primeira gameplay. Agora, Dark Souls 2 tem personagens icônicos como esse que você está vendo na tela, que é o Percerto, o Perseguidor, um dos terceiros bosses do jogo. O jogo ele foi lançado numa época de ouro dos jogos, que era a época do Xbox 360, PlayStation 3 e também jogos da Nintendo, mas no caso não saiu para Nintendo, porque a From Software focou nos consoles de alta definição da época. Isso porque o Dark Souls ele tem uma narrativa interpretativa. Como assim interpretativa? Ele não tem cutscenes com diálogos. As únicas cutscenes que ocorrem são cutscenes dos chefes. E também os diálogos ficam em cada NPC que você encontra no jogo para cumprir objetivos. Ah, mas que tipo de objetivos? Tipo assim, o Dark Souls 2 tem um certo personagem que você precisa sobreviver numa quest. Em todos os jogos tem quests. E as quests elas servem para aumentar seu level sem precisar a pontuação que você ganha. Você vai farmando. Farmando, o que quer dizer isso? Você vai numa área, derrota os inimigos até que eles mudem, ou seja, desapareçam. Até que eles apareçam. Enquanto você está fazendo a farmagem, eles vão desaparecendo aos poucos. Eles vão sumindo aos poucos. E é um jogo super bacana, cara. Tem a dificuldade, vamos dizer, a dificuldade terrível, né? Porque é um jogo muito difícil, né? Ele tem vários finais, né? Se eu não me engano, Dark Souls tem três ou dois finais. Tipo, Dark Souls, ele é um jogo interpretativo porque você vai descobrindo as coisas nos diálogos que você tem com os NPCs. Ou seja, você não pode matar os NPCs que você conversa. Você não pode fazer isso. O foco do jogo é derrotar os inimigos e os chefes. Então surgiu recentemente Dark Souls Remaster. O último jogo da série foi Dark Souls 3. Teve anteriormente o 2. Dark Souls 3, cara, é o que tem a dificuldade menos difícil. Eu não vou dizer assim que é uma dificuldade, nossa, é fácil. Mas em comparação ao 2, o 2 a movimentação é diferente dos demais jogos. Tem várias classes como Mago, tem a classe de clérigo, a classe de despojado, também tem a classe de cavaleiro, classes como espadachim, que é voltado a esgrima e desviar. Também tem o guerreiro. O guerreiro, cara, ele é pra é, quase a mesma coisa do cavaleiro. E Dark Souls 1, vamos falar. Dark Souls 1 é uma sequência espiritual de Demon Souls. Demon Souls foi o primeiro jogo da série Souls-like, pelo mesmo criador de Dark Souls.
Dark Souls, cara, ele surgiu numa época que as pessoas, quando a priori pegaram a primeira jogatina, acharam diferenciado, porque o jogo não tem um tutorial assim, tipo os jogos atuais, que o tutorial fica tudo mastigado. Não, aqui não tem isso, porque o jogo, ele é um jogo que você tem que se virar, pegar detonado, ver os segredos. Cada área ele é subdividido em áreas, tipo, não é mundo aberto, é um mundo semi-aberto. Você vai abrindo as áreas, tem vários inimigos em cada área. Tem dragões também, isso no Dark Souls, no Dark Souls 1, os dragões são diferentes dos dragões de Dark Souls 2. Tem um dragão que ele não tem pele, ele é um dragão que ele, tipo, é só a escama dele, é que eu me expressei errado. Ele não tem escamas, ele é um dragão com pele só. E ele é um dos chefes dos jogos. Também, esses que apareceu na tela. É, Dark Souls o primeiro jogo foi de 2014 para Xbox 360 e PlayStation 3. Esse jogo ele marcou história porque ele ganhou a Game Awards, né? Foi um jogo GOT do ano, né? E, e a sua dificuldade, principalmente no primeiro jogo, é uma dificuldade absurda, cara. É uma dificuldade assim que é fora do comum. Se você for jogar a priori, jogar pelo a sequência, comece pelo 2. Tipo, foi o que eu comecei. Comecei pelo Dark Souls 2. Mesmo porque o 1 e o 3, cara, é muito difícil, cara. O 1 e o 3 são os Dark Souls mais difíceis que já inventaram. É, e esse dragão sem pele, ele, ele foi responsável, né, pela destruição daquele rei dos dragões. Tipo, o 2 tem áreas muito emblemáticas, memoráveis, como Pedras de Farros, também as áreas como os calabouços lá, Cais de Ninguém, são áreas memoráveis. Dark Souls, quando você aprende a jogar, é tudo magnífico, tem coisas interessantíssimas. Tem também a mitologia que o jogo traz é inspirada em duas obras. Uma delas é o Berserk, que é o mangá, né? O mangá do Berserk aí, para os otakus fãs aí que gostam de mangás e animes. E também Senhor dos Anéis. Ambos são Dark Fantasy. São Dark Fantasy. Eu espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam. Agradeço pela visualização de vocês, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal de história e outras curiosidades e até mais. Deixem seu like, se inscrevam no meu canal, compartilhem se possível e vamos fazer esse canal crescer, jovens. Eu agradeço a paciência de vocês, agradeço a visualização de todos, até mais e